Irmãos, amém, então. Graças a Deus, mais um início de mês de março. Estamos caminhando, né? Vamos ver se a gente chega até o fim do ano. Nós já falamos no primeiro mês sobre unidade, o segundo mês foi sobre santidade, e agora esse mês vai ser sobre igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Amém? Somente até aqui. Havendo Deus falado de muitas maneiras, através dos profetas, aos nossos pais, porém a nós, Ele falou-nos pelo Filho. Queridos, nosso assunto é igreja. É igreja. Quando foi que a igreja surgiu? Alguém sabe me dizer? Hã? Foi também, mas não foi ali que ela surgiu. Eu sabia que alguém ia dizer essa passagem. Porque a palavra igreja é uma palavra tirada do português, mas no grego original é eclésia. E eclésia significa um povo separado, um povo apartado. Logo, o que significa igreja? Igreja significa um povo separado, um povo apartado, um povo que Deus separa. E na realidade, olhando por esse lado, Deus sempre teve um povo separado para Ele. Sempre, desde o início. Desde o início. Ou seja, a verdadeira igreja existe desde o princípio. No entanto, a igreja, como povo escolhido do Senhor, tem a sua história desenvolvida em dois momentos históricos diferentes. Ou seja, no período antes de Cristo e no período após Cristo. Porque sempre teve pessoas que Deus separou para Ele. E quando é separado, é igreja. Amém? Queridos, no período antes de Cristo, a verdadeira igreja pode ser identificada desde os tempos mais remotos. Por exemplo, como Abel, Enoque, Noé, foram homens vistos por Deus como santos. Porque eram homens que estavam separados para Deus. Eles não se misturavam com os pecadores que tinham na época, que tinham uma vida totalmente perversa naquela época. Mas eles não se contaminaram, porque eles temiam a Deus, conheciam a Deus. Era um povo separado por Deus. Já começou ali. Antes mesmo da aliança com o próprio povo de Israel. Deus já tinha ali a sua igreja começando. Queridos, outro exemplo interessante é o rei Melquisedeque, que a Bíblia nos ensina sobre ele. Ele era rei de Salém.
mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ali mais um que era servo de Deus, mais um que era separado por Deus, e ele era sacerdote. Mais um componente da igreja do Senhor daqueles tempos. E logo nesse mesmo tempo também de Melquisedeque, logo em seguida Deus chamou Abraão para fazer parte dessa igreja. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus estava chamando Abraão, já pensando no futuro, porque ele seria pai de uma grande nação, e por causa dele, as nações da terra seriam abençoadas. Notem que Deus fala aqui, as nações, ele não falou que seria Israel, mas ele já falou ali, nações, ele já visava o povo gentil, todo aglomerado na igreja dele. Essa era a visão de Deus, sempre foi. Mas a igreja tem que ter um começo, tem que ter o seu desenvolvimento até chegar onde ela chega, né? Amém? Amém. Bom, Cristo chegou para edificar a sua igreja. Aí muda tudo. Aí a segunda igreja, a segunda fase da igreja. A primeira foi o próprio Deus que tomou conta, que chamou, que guiou. Jesus ainda não tinha vindo. Foi com aqueles personagens que eu falei. Enoque, Abraão, Melquisedeque, Noé. E a partir daquele momento, salvo raras exceções, a igreja estava concentrada especialmente na nação de Israel. E quando chega Moisés, ele que passa a guiar Israel. Abraão foi o primeiro que começou, que Deus chamou ele para preparar, para começar a ter o povo de Israel, que seria o povo escolhido de Deus, a igreja do Senhor nosso Deus. E nesse período, Israel como igreja, ela cumpria uma série de rituais, ordenanças, símbolos que apontavam para o próprio Cristo. Tudo que a gente vê na história de Israel, no Velho Testamento, tudo que está lá está apontando para Cristo que chegaria. Israel. Começou com os antecedentes. Noé, Enoque, Abel, Melquisedeque, Abraão, agora Israel. Israel que ia tomar conta agora dessa religião, dessa igreja do Senhor. Apesar de Israel viver na apostasia, que existia muita apostasia dentro do povo de Israel como nação, porém, o verdadeiro Israel de Deus, como igreja, estava ali naquele meio, preservado por Deus. Que Deus preserva sempre pessoas para Ele. Dentro de Israel havia o Israel de Deus. Amém? E isso é o que nós vemos, por exemplo, no tempo do rei Acabe, que era judeu, de Israel, pertencia a Israel. Vivia em plena idolatria.
Acabe, quando apesar de toda a idolatria que era promovida pela sua esposa, a rainha Jezabel, apesar de toda aquela idolatria, o povo totalmente decaído, a Bíblia diz que havia 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. 7.000 homens que ficaram firmes em Deus. Por isso que eu digo, o diabo nunca vence. Ele pode ganhar por parte em algumas coisas, mas Deus está sempre prevalecendo. Porque Deus sempre vai ter um povo fiel a Ele. A igreja do Senhor sempre vai estar viva e não dobrará jamais os joelhos a Baal ou a Satanás. Amém? As pessoas daquela época enfrentaram duras perseguições. Aqueles que eram fiéis a Deus sofreram muitas perseguições, assim como ocorreu com o profeta Elias. Foi muito perseguido pelo povo que servia a idolatria, que adorava o Deus Baal. Povo de Israel fazendo isso. Mas os fiéis sofriam perseguição por causa disso. Elias chegou a um ponto que ele não aguentava mais a perseguição. Ele se escondeu naquela caverna e pediu a Deus que o levasse. Me leva, porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Todos já morreram, só sobrou eu aqui. Aí Deus pega e fala para ele: calma, Elias, fica tranquilo, vai dormir um pouquinho, está aí água, pão, se alimente, você precisa descansar um pouquinho, você está muito cansado, você está muito revoltado, mas fica tranquilo, que nem todo, você não está sozinho não, ainda tem 7.000 homens comigo. A minha igreja ainda está em pé. Fica tranquila. Isso ocorreu naquela época. Era uma época terrível de perseguição. Servir a Deus naquela época não é brincadeira. Hoje é canja para nós, mas naquela época não era não. E quantos homens de Deus naquela época foram fiéis a Ele? Sara, crente fiel, fiel até o fim. Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel, Daniel, Jó. Quantos homens de Deus naquela época sofreram tanto, mas não dobraram seus joelhos a Baal. Essa é a igreja do nosso Deus que começou desde o início a separar pessoas para Ele, a separar um povo que fosse fiel a Ele. Separar é igreja. O que é igreja? É o povo separado por Deus. Logo, a igreja surgiu assim. Foi dessa maneira que ela surgiu. Amém? Então, o Velho Testamento teve igreja sim. Só não fala o nome igreja, porque esse nome igreja você vai ver só no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Entendeu? E em grego, um povo separado significa igreja. Igreja. E a igreja do Novo Testamento, ela veio para fazer uma nova aliança. Ou seja, a segunda fase da igreja, a primeira já passou. Porque a primeira igreja que veio do Velho Testamento, ela veio apontando para Jesus que um dia viria, que era o Messias. Só que agora o Messias veio. Agora não tem mais nada a ver com a velha aliança, porque o papel dela ela já fez. Agora veio Jesus estabelecer uma nova aliança. Amém? E cumpriram-se as promessas e as esperanças do Antigo Testamento com relação ao povo escolhido de Deus. Foram substituídos pela obra perfeita de Cristo, porque agora a obra seria perfeita, porque agora era o próprio
Messias que estava imperando. O escritor do livro de Hebreus, ele fala em detalhes sobre todo esse assunto. E ele enfatiza muito que os santos do Velho Testamento depositaram a sua fé no Messias que haveria de vir, porque eles não viram Jesus, mas depositaram essa fé nele, que viria, porque era a promessa de Deus, mandar o Salvador. E nós, que somos redimidos do Novo Testamento, nós depositamos também a fé no Messias. A diferença é que para nós ele já veio. Nós não esperamos. Ele já veio. Pertencemos à nova aliança. Por isso, nós não podemos hoje fazer doutrinas do Velho Testamento, porque o Velho Testamento foi para o povo de Israel, que estavam preparando o caminho do Messias. Mas o Messias já veio, estabeleceu sua aliança. Agora nós temos que servir a Ele, seguir os ensinamentos dEle, as doutrinas de Jesus. Por isso, muito cuidado, principalmente pregadores, de querer fazer doutrinas na igreja do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento foi para os judeus e não para os gentios. Cuidado até mesmo com o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque tem pessoas que querem fazer doutrinas dali, e não é correto também, porque Jesus, a Bíblia é bem clara, Ele veio para cumprir a lei. Ainda não tinha a igreja da graça ainda, era a lei. Por isso que Jesus era um pouco diferente, a gente lê até assusta em algumas passagens. Como aquela mulher, por exemplo, que pediu a ele que libertasse a filha dela, que era endemoniada e tal, não sei o quê. E para essa mulher ele disse, não é bom que eu dê dos pães dos filhos de Deus aos cachorrinhos. Olha que maneira que ele falou. Porque na realidade ele não podia fazer nada. Porque ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus. Exclusivamente para os judeus. Ainda não era hora dele fazer essas coisas. Porém, aquela mulher conquistou ele com a fé dela, que ele operou o milagre. Mas foi pela vontade permissiva, mas não por direito. Aquela época era uma coisa tão terrível, o judaísmo, que as pessoas que não eram judeus eram chamados de cães, como animais. Porque eles eram o povo escolhido de Deus, e eles se vangloriavam disso. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, os demais não são. Nós somos o povo de Deus. Nossa, enchia para falar isso. E tinha razão, porque era realmente o povo de Deus. Mas a lei precisava ser cumprida, a lei de Moisés, que fazia parte da antiga aliança, e Jesus veio para cumprir, porque nunca ninguém conseguiu cumprir a lei, e ele precisou vir para cumprir a lei. Então ele andou em todos os rudimentos da lei. Logo, muita coisa que tem no Novo Testamento é para os judeus, não é para nós. Cuidado com as interpretações que é feita do Evangelho. Amém? Por exemplo, fala-se da oferta da viúva. Está nos Evangelhos isso daí. A oferta da viúva. E Jesus fala lá que ela foi a que maior oferta deu, porque ela deu só aquela moedinha e era tudo que ela tinha. Os demais deram o que sobraram e faz aquela polêmica tudo lá. Mas porque estava no judaísmo. Porque se você for estudar o Novo Testamento de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, você vai ver que em nenhum momento fala de oferta, mas fala somente de contribuições. Contribuições. Eu estou dando estudo aqui, muita gente já pode ficar com a pulga atrás da orelha do que eu estou falando, mas o que eu estou falando é bíblico. Nem dízimos
fala no Novo Testamento. Só fala lá em Hebreus alguma coisa sobre dízimo, mas Hebreus era o povo judeu. Era uma carta ao povo judeu, não era para os gentios. Mas a Bíblia fala de contribuições, porque praticamente foi anulado isso aí, porque os dízimos foi incorporado na lei. Há aqueles que dizem, mas o dízimo foi dado antes da lei, por Abraão, Melquisedeque, lá tudo. Tudo bem que foi dado e não era lei, mas só que depois a lei veio e foi incorporado na lei. Aí então era obrigado a dar o dízimo quem era judeu. Era obrigado a dar os dízimos. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para uma nova aliança. E a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Encerrou-se em Cristo a lei. Logo, nós não somos forçados a obedecer à lei, porque Jesus já pagou o preço de tudo. Por isso que todas as coisas que eram feitas no Velho Testamento, anulou-se e acabou. Pode ver que no Novo Testamento não se fala mais em sacrificar cordeiro, não se fala mais em flor de farinha, não se fala mais em oferecer sacrifícios pelo pecado disso, pelo pecado daquilo. Não menciona nada das coisas que se fazia no Velho Testamento, porque todos os sacrifícios acabaram-se, porque todos eles apontavam para Cristo de alguma maneira. Mas agora, com Cristo é nova aliança, novos ensinamentos, novas doutrinas. Até o aparato das pessoas mudou, já não se vestia mais os sacerdotes como vestia naquela época, com todo aquele paramento, aquelas coisas, não teve mais. Pedro foi o líder dos apóstolos, foi o líder da igreja que Jesus colocou ele como líder. Mas lá você não vê Pedro dizendo que ele era sacerdote, que ele tinha aquelas roupas, que ele oferecia sacrifício no altar. Ele não fazia nada que os sacerdotes do Velho Testamento faziam. Mudou, nova aliança, mudou tudo. Nós estamos estudando sobre igreja e é bom mencionar isso aí, porque cada igreja tem a sua maneira de agir. Amém? É difícil ouvir isso aí, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas é uma realidade. A graça é maior que a lei, claro, muito maior, muito melhor. Entendeu? Porque viver pela lei não era brincadeira, não. Por isso que Jesus, no Evangelho, ele fala dos dízimos. No Evangelho ele fala, fazei bem em dar os dízimos. Porém, não pode deixar de fazer as outras coisas também. Aí ele está apoiando o dízimo, fazei bem em dar, mas só que ele está no tempo da lei. Ele tinha que viver a lei, pregar a lei. O ministério de Jesus foi isso. Ele veio para cumprir a lei. Porque nunca ninguém conseguiu cumprir. Então ele veio e cumpriu. Porém, a gente tem que entender que as coisas mudam. Cuidado quando for pregar muita coisa que é do Velho Testamento, querendo empurrar para o Novo. O que é do velho, o do novo é do novo. Amém? Por isso que Cristo fala para Pedro depois, Pedro, Simão Barjonas, ele fala que era o nome dele, Simão Barjonas, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. A gente não para muito para pensar, meditar no que Jesus fala. Quando ele diz a minha igreja, ele estava já dizendo que teve a igreja do meu pai, no Velho Testamento, que foi ele que comandou. Agora eu vim para cumprir a lei do meu pai, mas agora eu vou edificar a minha igreja. E é essa igreja que nós pertencemos hoje, a igreja de Jesus Cristo. Amém? Ele prometeu edificar a sua igreja. E logo após
ter cumprido a sua vida aqui na terra, o tempo determinado, logo ele subiu aos céus. Foi a sua ascensão ao céu. Mas ele prometeu: eu vou, mas vocês não vão ficar só, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Olha para você ver como um passa para o outro. Deus no Velho Testamento passou para Israel. Agora de Israel vai para Jesus. Agora Jesus termina o seu ministério e volta para o Pai e diz mais: fiquem tranquilos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai estar convosco. E é o que nós temos hoje, é o Espírito Santo. E ele veio para ficar agora até o fim, porque ninguém virá mais. Termina com ele. Amém? E o Senhor prometeu: o Espírito Santo vai ser enviado no dia de Pentecostes, que foi o dia que ele veio e houve aquela revolução tremenda. Naquele dia, uma coisa assustadora. Abra comigo Atos 2. Atos 2, versículo de 1 a 13. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus como esses homens estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e o ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido na nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto. Sempre vai ter, né? Aqueles que zombam, aqueles que não acreditam. Mas fato é que houve uma revolução muito grande com a descida do Espírito Santo. Ali sim, é como a irmã Silvana falou, a igreja nasceu no dia de Pentecoste. A nossa igreja nasceu no dia de Pentecostes. Nós, como cristãos, pertencemos ao Novo Testamento praticamente a partir de Pentecostes. Ali se começa o governo da igreja atual que nós estamos. Por isso, no meu ponto de vista, eu acho que é muito necessário os crentes estudar a Bíblia, particularmente de Atos dos Apóstolos para frente. As cartas paulinas, as cartas de Pedro, Apocalipse e tudo mais. Tudo que pertence de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, é interessante demais a gente estudar, porque é a nossa igreja. É aquela por qual nós somos guiados. Se queremos chegar aos céus, é somente através de Jesus. Ele é o caminho. E ele se manifesta na igreja nossa, que veio a partir de Atos dos Apóstolos, onde ela foi inaugurada. Porque as outras existiram também, como eu falei, mas tiveram a sua fase já preenchida.
Os profetas já não tem mais. O próprio versículo que eu li aqui no início, antigamente, Deus falava com os nossos pais através dos profetas, mas a nós não. A nós hoje Ele fala através do Filho, Jesus Cristo. Amém? É a igreja do Novo Testamento, é a igreja que o Senhor inaugurou através do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o que está conosco. Quem crê assim, diga amém. Queridos, o próprio contexto do livro de Atos dos Apóstolos mostra eventos específicos que ocorreram para mostrar claramente que o povo de Deus não seria mais limitado a um único povo. Não é mais judeus, agora é muito mais. Deus agora quer alcançar o mundo. Por isso que João 3,16 fala, Deus amou o mundo todo, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, para que dali para frente, agora quem cresce nele, não fosse condenado, mas tivesse vida eterna. É a oportunidade que Deus abriu a todo mundo, não é mais judeus, agora é nós. Mas não se vanglorie por isso não, porque nós fomos enxertados em Israel. Israel é a raiz verdadeira e nós fomos enxertados nela. Se Deus cortou ela, sendo a raiz verdadeira, quanto mais nós que somos apenas enxertados se não andarmos em dia com Ele. Pode cortar muito mais fácil ainda. Olha a responsabilidade que temos como igreja. Quem está crendo aí, diga amém. Quem está revoltado, diga amém. Opa, quase que saiu um amém. Queridos, por isso a necessidade de examinar as Escrituras, não só ler, mas examinar, se aprofundar, questionar ela, para ganhar o entendimento e aprender a viver conforme Deus quer. Pode ver que você não acha na Bíblia nenhuma passagem que Deus manda ler as Escrituras, mas Ele fala de examinar. Examinar é uma coisa mais profunda. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Amém? Amém? O povo de Deus agora é muito grande. Não se limita a uma nação só como Israel. Deus veio para cada um de nós, povo gentil, que segundo a época antiga éramos mundanos, éramos pessoas destinadas ao inferno. E só Israel era o povo de Deus. Mas o amor dele foi tão grande que ele expandiu a todos nós. Hoje somos tão filhos de Deus como os israelitas também são. Somos todos irmãos em Cristo hoje. Amém? Como é que a igreja foi formada? Daí então, como é que ela foi formada? A igreja ela é única, ela é uma só hoje. Não existe distinção. Ela é uma comunidade indivisível. 1 Coríntios, abra comigo. 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios 12, verso 12 e 13. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer bragantinos, mineiros, paulistas, seja quem for, se for batizado, faz parte da família de Deus. Notaram mais uma vez essa palavra batismo? Se não é batizado, não está incluído na família. Ainda não está.
poderá vir a batizar e entrar. Mas cuidado, porque ninguém sabe o dia de amanhã. A qualquer momento Deus pode nos chamar, e se a gente relaxar nessa área, pode ter problemas no final. Amém? No entanto, essa comunidade é constituída, essa igreja que o Senhor fundou, ela é constituída por dois grupos. Que o primeiro grupo é a igreja militante e o segundo é a igreja triunfante. Ela reparte-se em dois grupos. Quem é a igreja militante? A igreja militante somos nós que estamos aqui na terra, que ainda estamos vivendo. Nós somos a igreja militante do Senhor. E a igreja triunfante é a igreja dos nossos irmãos que já morreram, que já foram para a glória. Eles são a igreja triunfante. A igreja militante somos nós, e a triunfante é aqueles que já partiram, estão na glória. Porém, esses dois grupos, apesar de viverem diferentes dimensões, vamos dizer assim, porque nós estamos na terra, eles estão lá em cima, apesar disso tudo, tanto um como o outro prestam cultos a Deus. Os nossos irmãos que já foram ainda adoram a Deus, cultuam a Deus, continuam até o dia que o Senhor os ressuscitar. Somos idênticos. Abra comigo Tessalonicenses capítulo 4. O verso 16 a 18 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, a igreja triunfante, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, que somos a igreja militante, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim vamos estar sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Maravilha! Nós vamos rever todos aqueles que fizeram parte da nossa igreja e se partiram, e vão estar lá, vão encontrar conosco, vamos estar todos juntos novamente, ali para encontrar com Jesus nas nuvens. O Senhor vai levar todos os que morreram e os que estiverem vivos, é a igreja do Senhor, e encontrar com Ele. Vai ser um dia muito bom, muito maravilhoso para cada um de nós que estivermos lá. Mas enquanto esse glorioso dia não chega, a igreja militante que está aqui na terra, que somos nós, que estamos presentes nesta terra, ela deve sempre se reunir e se organizar em comunidades locais que cultuam a Deus, meditam em sua palavra, celebram os sacramentos. Essas igrejas locais, apesar de serem inúmeras, fazem parte da única igreja do Senhor Jesus. Isto é, a igreja é uma só. Abba Pai, Assembleia de Deus, Comunidade da Graça e todas as demais. Temos placas, mas não somos divididos. Estamos todos ligados no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por muitos membros, muitas igrejas espalhadas na terra. Amém? Isso é igreja. Isso é igreja do Senhor. Por isso, cuidado, não fale mal de igreja, não critique igreja. Não fique falando, a igreja tal é assim, eu não vou naquela igreja não. Para com isso, porque você não pode falar mal do seu próprio corpo. É loucura.
está bom da cabeça quem faz um negócio desse. Porque é o nosso corpo, nós fazemos parte. Somos um, não vamos esquecer isso nunca. Amém? O Novo Testamento destaca a vital importância de todos os cristãos estarem inseridos numa comunidade local. Aí já fala da igreja local, que é nós. Aqui, por exemplo, aqui é uma igreja local. Igreja Papai, tem uma comunidade que participa aqui. O texto nos chama a atenção através da Bíblia, dizendo que a igreja deve ser uma unidade. É um lugar onde se une, onde estão todos os membros. É um lugar onde as ovelhas são alimentadas. Nós somos alimentados aqui. O Senhor Jesus fala conosco no púlpito através dos pregadores e nos alimenta com aquilo que é necessário, nos corrige quando estamos errados, nos incentiva a caminhar para frente. Esse encontro não é à toa. Nós viemos aqui não por causa do pregador, mas por causa de Jesus estar aqui. E que Ele vai falar conosco, Ele vai nos ensinar. Vai nos curar se estivermos doentes. Vai nos alegrar se estivermos abatidos. Vai nos dar esperança se estivermos desanimados. Ele sempre vai tratar ali. Por isso é importante demais a comunidade local. Pare com isso de servir a Deus em casa. Você tem um aprisco, você tem um local onde Deus trata com você. Os Salmos diz que é aqui que o Senhor ordena a bênção para sempre nas nossas vidas. Olha o valor que temos que dar para a nossa igreja. Amém? Porque é aqui que nós somos alimentados. É aqui que nós somos disciplinados quando estamos andando errado, de maneira errada, nos comportando mal. É aqui que nós somos edificados. É aqui que Deus coloca os ministros para representar a Ele, trazendo a palavra, o consolo, cuidando do rebanho. Porque foi Jesus que quis assim. Ele falou para Pedro: Pedro, se você me ama, apacenta o meu rebanho. Deus se preocupa, Jesus se preocupou com o rebanho. Não deixe o rebanho sozinho, fique com eles. Mantenha-os unidos. Não deixe se apartar. Deus colocou essa responsabilidade na mão dos ministros. Todo o ministério, pastor, presbítero, diácono, enfim, todos aqueles que trabalham no altar, que trabalham para Deus na obra, cumpram essa missão, porque Deus há de pedir conta naquele dia sobre isso. Porque a ovelha, se deixar, ela vai embora, ela se dispersa, a natureza dela é essa. Aí precisa do punho forte dos ministros para manter o rebanho unido. Senão Jesus não falava: toma cuidado do meu rebanho, fique com o meu rebanho, apacenta o meu rebanho. Porque Jesus sabia, o rebanho é rebelde, o rebanho não fica, tem que ser cuidado. Igreja local, esse é o papel dela. Cuidar do rebanho do Senhor para apresentar a Ele aquele dia. Amém? Queridos, esse assunto é um assunto delicado, falar de igreja. Eu não sei, vocês vieram aqui nessa noite para esse estudo, mas não sei o que vocês vieram pensando que ia ser ministrado. Ele vai falar de igreja, que será? O que Deus me mandou falar com vocês é a respeito da origem da igreja. Como ela começou, como ela teve as suas 3 fases e como ela continua agora, até encontrar com o Senhor. E não se esqueçam, nós somos da 3ª fase. Nós somos a igreja de Pentecostes. Fiquem de pé. Semana que vem a gente dá continuidade. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esta aula, por esse mês de março que nós iniciamos com nossos estudos.
Peço a Ti, Senhor, trabalhe no coração de cada um dos Teus filhos. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar no mais profundo do íntimo de cada uma dessas pessoas, fazendo com que elas entendam a realidade bíblica e não fiquem pensando de maneira errada sobre as coisas da igreja. Ajude-nos, Senhor, a entendermos que somos membros da igreja de Pentecostes. Já não pertencemos mais à lei, e muito menos à época dos profetas. Aprendemos de tudo, porque queremos conhecer e aprender como foi desde o início, o preparo e o cuidado que o Senhor teve para com a sua igreja, que viria a ser estabelecida através de Jesus e logo após através do Espírito Santo. Que possamos aprender, e dai-nos sabedoria, para não agirmos de maneira errada, querendo fazer doutrinas de uma igreja que nós não fazemos parte. Todas elas cumpriram o seu papel, agora nós temos que cumprir o nosso. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe e até terça-feira que vem.